Olá, irmãos, estamos então nessa série sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que me parece que vai alongar, está se alongando. Bom, eu estava olhando pela janela da minha casa essa madrugada, quando o Senhor estava comigo em oração, nós conversando, eu e o Senhor Jesus, e eu pela janela olhava as luzes. Não tenho certeza de qual cidade, creio que pega uma parte de Porto Alegre, talvez, não sei. Aí Novo Hamburgo e outras partes, né? Eu estava olhando, porque a gente mora no alto, então a gente consegue ver assim à noite, é bonita aquelas luzes ali. E hoje, por que as pessoas vão pensar na volta do Senhor Jesus se elas estão apaixonadas pela energia elétrica, tecnologia, internet? Hoje, se faltar a palavra de Deus, se a pessoa não tiver um bom momento de oração e um bom momento de leitura das Escrituras, tirar ali umas 2 horas para meditar nas Escrituras, não tem problema para ela. Emocionalmente, ela não sente nada. Agora, se faltar a luz e a internet, você percebe a tristeza, a frustração. As pessoas, elas estão... O supridor das necessidades físicas e emocionais das pessoas é a tecnologia, a internet, a luz. Hoje eu estou buscando, em janeiro, a princípio eu entro na avicultura, né? Então vou trabalhar aí com granja de postura a partir de janeiro. A princípio é um projeto aí, se Deus quiser, se não quiser tá bom também, né? O homem faz plano, a resposta certamente de Deus, ele já tem planos para nós. Então ele pode permitir os nossos planos desde que não interfiram nos planos dele. Se interferir, ele pega e nos atira fora do navio, uma baleia nos engole e nos larga lá aonde ele nos queria. Quando os nossos planos interferem nos dele para nós, né? Foi assim com Jonas. Deus tinha um plano para Jonas em Nínive, mas Jonas decidiu ir para outro lugar. Mas Jonas sabia do plano de Deus. Nós, às vezes, não sabemos. Às vezes Deus nos fala, às vezes não. Então, quando Deus não nos fala, nós, no eu responsável, traçamos nossos projetos, porque vivemos aqui ainda, né? Então, temos que pagar a luz, temos que comprar comida no mercado, e para isso a gente tem que trabalhar, então a gente faz projetos nesses aspectos, né? A não ser que Deus já nos deu um chamado. E se Deus já nos deu um chamado, a gente fica nesse chamado que Deus nos deu, né? Mas se Ele não nos deu ainda, não nos mostrou, nós fizemos planos. Mas o homem ele está aí apaixonado pela tecnologia, pela internet, pela energia elétrica. É a tríade satânica que vai trazer visível ao mundo todo. Como é que o anticristo ele seria visível ao mundo todo, né? Que as escrituras dizem que o mundo todo, o nacionalismo cederia lugar ao globalismo, o anticristo viria, governaria o mundo todo, todas as pessoas o adorariam. Como isso seria possível? Naquela época não era. Eles sabiam que iria acontecer, mas não sabia como, não conseguia nem imaginar. Hoje fica fácil para nós saber como isso vai acontecer, né? Nós estamos aí mais perto do que os nossos irmãos que estão no paraíso hoje estavam. Bom, mas para aqueles que o Senhor encheu de alegria para com a sua vinda, o coração está alegre em saber que o Senhor Jesus está voltando, para esses, os assuntos sobre a vinda do Senhor Jesus é mais importante que o assunto sobre a ida elétrica, lá se vai ou não faltar luz, sobre a internet, se vai entrar o 5G ou não, ou se vai ter um apagão global. Isso aí a gente busca algum conhecimento dentro da nossa necessidade ali, responsável, sobre as responsabilidades que temos na sociedade. Mas o foco nosso está na vinda do Senhor Jesus. Bom, então nós estamos nessa série de vídeos. Hoje eu vou fazer um vídeo mais curto, de no máximo 10 minutos, né? Os outros têm ficado um pouco mais longo, mas para quem gosta passa rápido, né? Então eu quero abrir a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Lembrando que eu sempre incentivo a leitura da Bíblia impressa, né? Também, não só digital, e muito menos só ouvir áudios, né? Capítulo de número 1. Depois do Senhor Jesus ele ressuscitar, ele apareceu para os apóstolos em corpo glorificado, porém, esse corpo glorificado era um corpo físico.
glorificado, mas físico. Glorificado significa o quê? Que você pode fazer o que quiser com esse corpo. A física não te limita mais. Você não está mais limitado às leis do planeta Terra, que Deus colocou, vamos dizer assim, entre aspas, num piloto automático, e a gente deve respeitar. Por exemplo, a lei da física, da gravidade, que puxa para baixo. Se eu estiver no alto de um monte e eu me atirar para lá, eu estou tentando a Deus, porque Deus estabeleceu leis automáticas. Então, vai me puxar para baixo, eu vou me espedaçar lá embaixo. O Senhor Jesus foi tentado nessa lei. Tu é o Filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito. Satanás sempre usa a palavra para pegar o nosso ego, né? Para a gente transformar a palavra de Deus em uma falsa verdade, uma mentira. A gente quer alguma coisa, mas a gente não sabe se Deus quer aquilo também. Normalmente não quer. Não agrada a Deus, só que a gente começa a achar versículos bíblicos que defendam o nosso eu da alma. Então eles se atiraram lá embaixo e aí eles vão morrer. E Satanás disse, te lança lá embaixo. E Jesus disse, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Agora, Deus pode abrir uma exceção e quebrar a lei da física e dizer para nós, se atira, aí ele vai nos guardar. Mas normalmente nós queremos fazer essas coisas, né? Eu lembro de um pregador que começou a chover, a armar o tempo para chover. Ele estava dando um culto a céu aberto. E ele começou a orar, Deus, eu repreendo a chuva, assim como Jesus orou para o mar se aquietar, eu oro agora. Mas ele não queria parar de pregar lá. Ele achava que estava fazendo para o Senhor Jesus. E não é só fazer para o Senhor Jesus, nós temos que fazer amando do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus diz, eu vos darei poder e autoridade, e quando ele diz, tudo que pedirdes em meu nome eu vos farei, é em minha autoridade, em meu mando, em minha ordem. Não é no nome em português Jesus, ou em hebraico Yeshua, ou dígitos em inglês, não é no nome gráfico. Não, o nome gráfico não tem valor nenhum. Tem gente que me chama de Sandro e eu atendo. Tem gente que me chama de Alex e eu atendo. Tem gente que me chama de Alexandre e eu atendo. Eu tinha um apelido que era Batoré, eu atendia quando me chamavam. Que era carinhoso ali, né? Não era por chacota, né? Agora, quando alguém me chama de forma pejorativa, querendo tirar sarro, eu não atendo. Finge que não tô nem ouvindo, não dou nem bola pra pessoa. Então não é o nome em si, mas é sobre a autoridade do Senhor Jesus. Então muito do que a gente faz é em nossa vontade. E aí estava chovendo, começou a chover, e o pastor lá passou vergonha, porque Deus não parou a chuva. Se Jesus falasse para ele, ore para parar de chover, e ele não ficasse com vergonha, obedecesse o mandamento, aí ia parar, porque Jesus Cristo mandou ele fazer aquilo. Igual a pessoa foi no hospital orar, eu oro para que esse homem levante dessa cama. No outro dia morreu, a família não queria mais nem ver o pregador. Então eu não posso orar na minha vontade, eu tenho que orar no mando do Senhor Jesus. Então Jesus ele ressuscitou, como Deus havia dito que ia acontecer, e ele apareceu aos apóstolos com o corpo glorificado. Isso significa o quê? Significa que o corpo agora ele transcende, embora ele seja físico, material, Tomé tocou, ele comeu, o nosso corpo na ressurreição será físico, será tangível, a gente viverá no mundo, o céu é um mundo físico também, ele terá corpo físico, ele não vai ser o fantasminha camarada lá, o Gasparzinho. Então, Jesus Cristo, ele transpassou uma parede, a porta estava chaveada, ele encostou na parede e o corpo se desfez as moléculas ali e tal, e passou e se remoleculou lá do outro lado lá. Estou falando aqui de forma chula, porque eu não sei um termo científico para usar, né? Mas você entendeu. Tenho certeza que você entendeu. Bom, então vamos lá, ler Atos capítulo de número 1. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas a uma nuvem, e recebeu, ocultando-se aos olhos dele. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele puseram-se 2 varões vestidos de branco. Eram 2 anjos, né? Chamados de varões aqui, homens, mas eram anjos. Os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido nos céus, há de vir assim como o viste ir. Então, veja,
os apóstolos, não só os apóstolos, tanto que eles morreram por causa disso, como mais de 500 testemunhas, viram Jesus Cristo ressuscitado. Irmãos, o nosso Senhor Jesus foi visto ressuscitado. O túmulo dele foi achado vazio. Os guardas que protegiam o túmulo dele foram mortos por causa disso. Porque o corpo não estava mais lá. E os anjos estão dizendo, assim como vocês viram ele subir, vocês vão ver ele voltar. Então ele vai voltar, meus irmãos. Ele vai voltar, meus irmãos. Vai estabelecer a ordem. O leão não vai mais atacar a ovelha. Não. Nós vamos ser, entre aspas, veganos, né? Hoje nós podemos comer carne. Deus instituiu isso em Gênesis capítulo 9, versículo 3. Toda carne que se move será para mantimento. Claro que isso é uma hipérbole, né? Não quer dizer que a gente vai comer todos os tipos de animais. Mas a gente vai comer carne. Toda a carne comestível, né? Quando você fala assim, tem uma reunião na sua empresa e o patrão fala assim, todos estiverem na reunião. Claro que ele não está falando de todas as pessoas do mundo, ele está falando de todos que foram convocados para a reunião. Então toda a carne é toda a carne dentro do bojo comestível, né? Vamos dizer assim. Bom, já deu 11 minutos, né? Mas estou indo lá. Então o nosso Senhor Jesus, assim como ele foi visto ocularmente, com os olhos físicos, em Atos 6, Estevão vê ele sentado ao lado de Deus, quando Estevão está sendo apedrejado, o Senhor abre o céu e dá uma visão para ele. Como, né? Isso é impossível. Mas hoje a gente não pega um binóculos lá, um telescópio, acho que é assim que fala, né? E não vê Lua, Saturno, Marte. A gente não conseguiu criar isso. Antigamente a gente falava e ia dar risada, capaz, não tem como ver. Hoje vê. Então Deus criou muito maior ali na hora, que é o criador do homem. O homem, um ratinho insignificante, faz essas coisas. Imagina Deus, criador do homem. E ele viu Jesus Cristo físico ao lado do Pai, sentado num trono. Ele vai voltar. Então nós temos a promessa de que ele vai voltar, irmão. Ah, mas está demorado. Não está demorado, está no tempo certo. Está no tempo certo, porque Deus, você é egoísta, você quer ir sozinho para a vida eterna? Você não tem amor pelas almas? Quem é salvo pelo Senhor Jesus tem amor pelas almas. Quer que todos sejam salvos, que nenhuma alma se pereça. Então Deus sabe que daqui 1 ano e 3 dias, uma alma lá em Parobé, lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, vai crer nele, então ele vai esperar. Tem um período do tempo em que ninguém mais vai acreditar nele. Nesse período ele volta. Quando que é isso? Nós não sabemos. Mas dentro do período histórico, Deus conhecendo o futuro, ele sabe os períodos da história que 500 milhões vão crer, 10 mil, 5 mil, 1 mil vão crer nele. Só 10, 15 pessoas. Então ele sabe o dia, ele vai voltar. Ele foi visto por mais de 500 testemunhas. Isso é um fato glorioso. Foi visto pelos irmãos, vindo lá, está indo embora nosso mestre. Calma, ele vai voltar. Assim como viste ir, vão ver ele descer, ele voltar. Atos capítulo 2, verso 25 diz. Vamos ver se eu lembro do texto exatamente. Porque dele disse Davi, Pedro falando em um discurso, né? Atos 2, 25. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que não seja movido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha alma, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção, ou seja, que o corpo apodreça, né? seja decomposto. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encheste de alegria. Agora Pedro fala o que Davi está dizendo. Pedro revela a profecia, né? Varões e irmãos, seja-me lícito dizer livremente acerca do nosso patriarca Davi, que viveu 1000 anos antes do Senhor Jesus. Continua o texto. Que ele morreu, foi sepultado e apodreceu, se decompôs na sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para se assentar a seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Jesus Cristo,
que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Então Davi profetizou que aquele que viria descendente seu, embora adotivo, ele era filho de José adotivo, porque Maria concebeu do Espírito, o Senhor Jesus veio em espírito e formou um corpo no ventre de Maria, não nasceu do sêmen de José, mas ainda assim ele era da descendência de José. Então Davi está profetizando 1000 anos antes que Jesus morreria, mas também que ressuscitaria. A sua carne não ia se decompor, ia ressuscitar antes da decomposição. E o seu espírito não ficaria no Hades. Hades aqui engloba o paraíso e o inferno. Então, o Senhor Jesus nunca foi ao inferno como é pregado. Então, Hades, ele é o mundo dos mortos, que também se refere ao inferno, porque a palavra em hebraico, ela pode ter mais de um significado. Por exemplo, amor pode ser ágape, pode ser eros. Então, Hades pode ser o inferno, mas como pode ser o paraíso, onde Jesus foi quando morreu. Ele foi ao paraíso, não ao inferno. Como alguns dizem que ele desceu ao inferno, pegou os mortos lá. Isso é mentira, é uma heresia. Mas veja que Davi profetizou a morte e a ressurreição do Messias. Ele não está falando dele mesmo. Pedro está aqui revelando a profecia de Davi. Vou ler de novo aqui, irmãos. Por isso se alegrou meu coração e minha alma, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará minha alma no Hades, que é o lugar dos mortos, seja inferno ou paraíso, nem permitirá que teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face encheste-me de alegria. Agora Pedro fala, irmãos, me é lícito dizer livremente acerca do patriarca Davi. Ele morreu, então não é dele que ele está falando. Foi sepultado, está ainda hoje na sepultura, ou seja, sua carne já se decompôs. Sendo, pois, ele profeta, então ele trouxe uma revelação aqui da primeira vinda do Senhor Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. 1000 anos antes. 1000 anos antes. E agora está se cumprindo. Assim como essa profecia se cumpre no tempo físico de Pedro, dos apóstolos, aquela humanidade, aquelas pessoas ali viram uma profecia se cumprir, que Davi fez 1000 anos antes. Então Davi não viu isso acontecer. Davi já estava 1000 anos no Hades, ou seja, no paraíso. Ele está no paraíso, consciente lá, e seu corpo se decompôs. E será ressuscitado, assim como o do Senhor Jesus. Mesmo decomposto, será ressuscitado, porém glorificado. Então Davi profetizou 1000 anos antes e aqui se cumpriu. Então nós temos uma profecia dos anjos aqui que disseram para eles, ó, assim como vocês viram ele subir, vocês vão ver ele descer. Claro que eles, porque Deus é atemporal, não está falando deles pessoalmente, mas de nós os que cremos. Nós vamos ver o Senhor Jesus descer. Davi profetizou, mas não viu. Eles profetizaram, mas não vão ver. Nós vamos ver. Ou outros que vierem depois de nós. Eu posso infartar aqui agora e tal. Pode passar mais 50 anos, 60, 70, 80. Eu não estiver mais no mundo dos vivos, está no paraíso e eu vou ser ressuscitado quando ele voltar. Quando ele voltar, Davi, que previu a sua vinda e a sua morte e ressurreição, também vai vê-lo. E veja que Davi previu ele sentado no seu trono. O Senhor Jesus, depois de ressuscitado, sentou no seu trono? Terreno, porque o trono de Davi era terreno. Não, não sentou. Então isso vai se cumprir no milênio. No milênio, o Senhor Jesus literalmente vai sentar-se no trono de Davi. E vai reinar por 1000 anos na terra, aqui na terra, estabelecendo a ordem que os homens tentam e só piora, irmão. Só piora. Hoje a gente tem tudo. Salomão, o homem mais rico, não sentou nem num vaso, muito menos tinha um chuveiro quente. Hoje nós temos tudo. E o maior índice de suicídio nós temos hoje na nossa... A alma do homem nunca se sacia, irmãos. Só Jesus Cristo dá vida à alma. Só Ele dá vida à alma. A alma morta, ela é insaciável. Você pode pegar todos os eletrodomésticos, todos os carros, todas as casas, enfiar dentro da alma do homem,
ela vai dizer: eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome. Jesus disse para a mulher samaritana: quem beber da minha água nunca mais terá sede. O mundo mata a sede, mas logo tem sede de novo. A água que Jesus dá, a sede é eterna, é saciada eternamente. Jesus vai voltar, os anjos profetizaram aqui que Jesus ia voltar. Assim como Davi profetizou que ele viria, ele veio, que ele morreria e ressuscitaria, ele morreu e ressuscitou e que ele se sentaria em seu trono. Isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Ele vai voltar e vai sentar-se no trono de Davi. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos nós nessa série de vídeos sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, qual vai se cumprir